Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Vamos aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem edificadora, uma mensagem que eu creio que vai edificar a sua vida. A nossa reflexão de hoje, ela está ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 18, nos versos de número 10 e 11. Um episódio muito conhecido de todos. Jesus ele está ali no Getsemane, no chamado Jardim das Oliveiras ou Horto das Oliveiras. Ele terminou de celebrar a última ceia. Nós estamos ali dentro do contexto da traição, da prisão de Jesus. E de repente Judas, que conhecia bem aquele lugar, porque estivera ali várias vezes com o Messias, ele chega junto com um destacamento de homens, de soldados do sumo sacerdote, para prenderem Jesus. E o texto ele vai nos dizer que no momento em que aqueles homens tentam prender Jesus, Pedro, ele tira uma espada da bainha e ele corta a orelha de um dos soldados, cujo nome era Malco. Inclusive tem um texto muito lindo, tem uma história muito linda relacionada com a de Malco, e um outro dia nós vamos falar sobre isso. Malco, na verdade, ele estava estudando, se preparando para ser um sacerdote. Em um momento oportuno eu quero compartilhar isso com você. Mas a questão é, Pedro ele tira a espada da bainha, ele corta a orelha de Malco, e logo em seguida, e Pedro faz isso para defender Jesus. Mas Jesus ele repreende Pedro. Ele fala: Pedro, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Porventura não beberia eu o cálice do meu pai? E Jesus está se referindo ali à vontade de Deus, né? Jesus estava dizendo para Pedro: olha, porventura eu não faria a vontade do meu pai? Eu já orei pedindo a ele que afastasse de mim esse cálice. Contudo, eu disse para ele que a vontade dele seria feita na minha vida. Então Jesus ele exorta Pedro, e eu quero aqui dentro desse episódio, eu quero aqui aproveitar esse episódio para te falar sobre um tema muito bacana, sobre um tema mais atual do que o jornal de amanhã, que é inteligência emocional. Quando nós falamos do ser humano, quando nós falamos de um ser humano bem-sucedido, de um homem, de uma mulher bem-sucedido, nós temos que falar pelo menos de 3 elementos, que é a inteligência cognitiva. E quando nós falamos de inteligência cognitiva, nós estamos falando de conhecimento, aquele conhecimento que você adquire pesquisando, que você adquire lendo bons livros, que você adquire estudando, adquire fazendo uma academia, se graduando, se pós-graduando. Enfim, estamos falando de um conhecimento natural, que é adquirido com esforço natural, com a ajuda de Deus, claro, porque é Ele quem nos capacita, mas com o nosso esforço natural. Mas existem ainda 2 outros tipos de inteligência, que são a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E hoje eu quero falar sobre a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É autocontrole, é eu saber lidar com as minhas emoções, é eu não deixar que as minhas emoções, é eu não deixar que as situações de tensão, as situações de estresse, Pedro ele está ali diante de uma situação tensa, e ele não consegue controlar as suas emoções, e ele acaba agindo como o velho homem, ele deixa com que o velho homem venha à tona novamente. Todas as vezes que eu não tenho esse autocontrole, todas as vezes que eu não tenho essa inteligência, eu não tenho condições de agir com inteligência emocional, eu acabo deixando com que o velho homem ele aflore novamente. Eu acabo deixando com que a minha velha natureza ela aflore novamente, e eu sou conduzido pelas minhas emoções. Emoções muitas vezes comprometidas pela situação, emoções doentias, ressentimentos, mágoas, emoções mal resolvidas. Então eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida inteligência emocional. E quando nós falamos de inteligência emocional, queridos, apesar de ser um termo muito usado pela neurociência, apesar de ser um termo muito usado pela psicanálise, pela psicologia, pelos coaches em geral, quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando de algo bíblico. Nós estamos falando estamos falando, na verdade, do fruto do Espírito. Se você pegar ali em Gálatas 5:22, você vai ver que Gálatas 5:22,
Ele fala de inteligência emocional, ele fala de alegria, bem-estar, uma pessoa resolvida com ela mesma. Ele fala de paz, ele fala de bondade, benignidade. Então ele fala de emoções saudáveis. E principalmente, Gálatas 5:22, o apóstolo São Paulo ele vai falar ali sobre domínio próprio, sobre temperança. E é isso que nós precisamos. Isso é inteligência emocional. É eu saber controlar, é eu saber dominar as minhas emoções e não ser dominado por elas. Por isso eu quero ministrar sobre a sua vida que a partir de hoje você não vai fazer como Pedro fez ali no Getsemane. Você não vai ser dominado pelas suas emoções. E é interessante que a palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, uma situação e um contexto de pressão, que nas situações e nos contextos de pressão, de estresse, você consiga dominar as suas emoções, você possa agir de forma inteligente, você possa, que as suas emoções sejam saudáveis, que você venha agir com inteligência emocional. Que Deus te abençoe grandemente, que o fruto do Espírito venha se manifestar sobre a sua vida, que você seja uma pessoa inteligente emocionalmente, que você tenha autocontrole e você vai viver um outro patamar, querido, você vai viver uma outra dimensão, você vai viver o propósito de Deus para a sua vida, uma vida plena e uma vida abundante. Um grande beijo no seu coração, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Um dia de bênçãos, um dia de conquistas e muita inteligência emocional para você, em nome de Jesus.